Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado por esse gesto de consideração. Nós estamos mais uma terça-feira na casa do Senhor para aprendermos da sua palavra, glorificarmos o seu nome, né? Como os irmãos sabem, nós estamos reunindo com um número resumido devido ao momento que nós estamos passando, mas temos um público aqui dentro das nossas limitações, como eu disse, mas temos muitos irmãos nos acompanhando através das 3 plataformas hoje, ou 4, né, Marcos? Porque tem a web rádio também, né? Nós temos através da web rádio, que pode só ouvir, não tem vídeo. Temos o Facebook da igreja, da Rádio Web Shalom. Temos também o YouTube da Assembleia de Deus de Ipanema. E temos hoje transmitindo também pelo Instagram, que é na minha base do Instagram. Na semana que vem nós vamos pela igreja mesmo. E o que nós estamos fazendo isso? Nós estamos aproveitando as ferramentas que Deus tem dado, não é verdade? As pessoas podem falar mal da internet, podem falar mal e tudo, mas é preciso ser usado para a glória do nome do Senhor, para trabalho, é só saber usar, não é? Só saber usar. E nós estamos satisfeitos com vocês que estão nos acompanhando através da internet, e temos aqui também alguns irmãos. Lá dos Estados Unidos nós temos o Robiano, né? O Robiano, a Daniela, o Benjamin veio? Benjamin não, só a... como é que ela vai chamar? Melissa, né? E o Bill é filho da irmã Eva Aguiar, que faz parte da nossa história, né, irmã Eva? Foi batizada no primeiro ou no segundo batismo desta igreja, em 1953. E ali está a irmã Eva. E hoje ela está muito feliz porque o Robiano está junto ali, né, Robiano? E a Daniela, sempre eles acompanham lá de Boston, do estado lá de Massachusetts. E a Lúcia também sempre nos acompanha lá, os meninos sempre nos acompanham, a Priscila e Carla. Deus abençoe vocês. Mais alguém que nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Deus te abençoe, Deus te abençoe. O irmão Hamilton, que está trabalhando lá na construção, está aí? O irmão Hamilton. Ô, irmão Hamilton. Lá da máscara, Deus te abençoe, lá de Itabira, um amigo nosso, irmão em Cristo. Vamos dizer o que para os nossos visitantes que nos visitam pela primeira ou pela segunda vez? Vamos no 3 dizer que eles são bem-vindos, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você se sinta bem aqui no nosso meio para cultuar ao Senhor conosco. Os irmãos que estão nos acompanhando aí na internet, não vai custar nada para você, somente você clicar naquele linkzinho assim, compartilhar, é coisa de 5 segundos, 10 segundinhos, você vai compartilhar com seus grupos da família, compartilhar no seu Facebook, etc. E aí nós vamos conseguir atingir um número maior de pessoas acompanhando o nosso culto. Por que o senhor sempre fala assim? Assim, pastor, o senhor está querendo likes? Não, nós queremos atingir um número maior de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Os irmãos concordam que isso é uma bênção? Não é verdade? Então, perdão, Alexandre? E serem edificados através da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu estava com um desejo no coração de pregar hoje uma palavra que Deus colocou semana passada, mas não foi possível a gente complementar o raciocínio, a ideia, e eu senti que não era hoje o dia de falar sobre isso. Mas eu senti de compartilhar com vocês uma palavra num assunto muito conhecido. Você já ouviu dezenas de vezes alguém pregar sobre esse profeta do Antigo Testamento, que é o profeta que nós fizemos a leitura nesse primeiro momento aqui com o pastor Gerson e o pastor Alexandre. Eu quero falar um pouco hoje com os irmãos sobre o profeta Jonas, talvez nos próximos 30 ou 40 minutos. E eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova. E aquilo que você não sabia, você vai aprender. Aquilo que você já sabia, isso vai relembrar na sua memória. E lições interessantes nós vamos tirar da vida desse profeta para a nossa vida esta noite. Os irmãos concordam que a palavra de Deus se renova a cada dia que a lemos e que a ouvimos? Baseado nisso, nós não temos problema, então, de repetir nenhuma pregação, nenhum louvor que seja fundamentado na palavra de Deus, porque ela tem esse poder
renovador, e nós cremos nisso. Eu quero convidar você, então, você pode permanecer assentado. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 1, e vamos ler o capítulo 3 e o versículo de número 1. Então nós vamos ler dois versículos, Jonas 1:1 e Jonas 3, versículo 1. Então são dois versículos que nós estaremos ministrando, ou melhor, lendo, e em seguida nós vamos trazer um comentário numa panorâmica aqui sobre este livro. O versículo 1 do capítulo 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Vamos ler o 2. Volta aí, Aloíra, por favor. E levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade ou malícia subiu até a minha presença. Agora capítulo 3, versículo de número 1, que diz-nos... Vamos ler 1 e 2 também. E veio a palavra do Senhor, que jeito, irmãos? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. A minha tradução diz: a mensagem que eu te disse. Isto é, aquela palavra que eu já tinha te dado lá no capítulo de número 1, antes de você tomar esse banho que você tomou no mar Mediterrâneo. O resumo, na realidade, a repetição é essa. Meus irmãos, baseado nisso aqui, como eu disse, é muito conhecido o texto. Ah, pastor, você vai pregar sobre Jonas. Eu já sei que ele foi jogado no mar, que o peixe engoliu ele, vomitou. Mas vamos com calma para a gente aprender um pouquinho aqui. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que este Jonas, o seu nome do hebraico, Ioná, significa pombo. Pombo. Este profeta, ele foi um profeta que ele viveu no Reino do Norte. Só para você localizar, a partir da morte de Salomão, quando Reoboão, seu filho, assumiu o governo de Israel, as tribos dividiram, eram 12 tribos compactas. Agora 2 tribos ficam para o sul e 10 tribos para o norte. Dali para frente nós temos então reinos divididos, todos descendentes de Abraão, porém Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Norte, capital Samaria. Então aí nós temos 2 reinos, 2 países divididos e da mesma família, porém divididos. Esse profeta, ele foi profeta do Reino do Norte. Ele profetizou aproximadamente no ano 780 antes de Cristo. E ele, como profeta do Reino do Norte, ele, no livro de segundo livro dos Reis, capítulo de número 15, versículo 25, diz que ele profetizou para Jeroboão II. Então lá no livro dos Reis traz também o nome, pelo menos uma vez, desse profeta chamado Jonas. Esse camarada, ele era um profeta interessante, apesar que o seu livro tem só 4 capítulos e apenas 48 versículos, mas esse livro traz uma história muito interessante e muito profunda, que traz lições muito maravilhosas para nós aqui esta noite. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você em relação a esse profeta é que o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, ele mostra como seu conteúdo a grande misericórdia de Deus. Aleluia, eu vou repetir. Esse livro traz no seu bojo, como tema principal, a grande misericórdia do Senhor Deus. Aleluia. E isto é muito interessante, porque esse homem, ele é profeta de Israel, mas ele é mandado para profetizar num outro país que não tinha nada a ver com a nação de Israel. Entendeu como? Então isso mostra que quando ele é mandado para a Síria, para Nínive, a cidade de Nínive, Nínive era a capital
da Síria, né, no norte do Iraque, lá no Oriente Médio, no norte do Iraque. Esta Nínive, cidade de Nínive, ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, filho de Cã e neto de Noé. Ele foi o fundador desta cidade. A história bíblica nos conta nisso em Gênesis capítulo 10 e também Miqueias capítulo 5, versículo de número 6. Essa cidade de Nínive foi fundada, então era uma cidade muito antiga. Mas o que me chama a atenção aqui, que ele foi mandado a profetizar numa cidade, irmãos, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E os historiadores dizem que, por exemplo, naquela época, qual era a característica dos gregos? Os gregos, eles eram conhecidos pela filosofia. Eles eram filósofos, cabeça pensante. Os fenícios, eles eram conhecidos pela arte náutica, construção de navios, os fenícios. Os hebreus eram conhecidos pelo monoteísmo ético, isto é, servir a um único Deus, os hebreus. Mas os assírios, com capital em Nínive, eles eram conhecidos por causa da sua crueldade. Eles eram cruéis. Os historiadores dizem que quem passava por aquela região, eles pegavam, arrancavam as unhas, arrancavam os olhos, afixavam nos muros da cidade, tiravam a pele das pessoas. Eles eram cruéis demais. E de repente, o Senhor chama um profeta do reino do norte e diz para você: Jonas, eu tenho um serviço para você. Qual é o serviço que o Senhor tem para mim, Senhor? Você vai em Nínive ser o meu porta-voz para pregar para aquele povo, para dizer para eles que dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade se eles não se arrependerem. Aleluia. Por que o Senhor está falando aleluia? Porque o tema desse livro é a misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus. Esta cidade, ela tinha aproximadamente 120 mil habitantes, e geralmente eles não contavam crianças, às vezes não contavam mulheres. Era uma cidade de aproximadamente 120 mil homens. Então, esse livro traz para mim um testemunho da soberania divina. Aleluia. Um testemunho da soberania divina. E o Senhor Jeová, Ele não é apenas Deus e Senhor de uma etnia, de uma raça, de uma tribo ou de uma nação. O nosso Deus é um Deus que tem uma misericórdia que alcança todo o globo terrestre. Esta mensagem é uma mensagem que pode se pregar num evento de missões, porque aqui mostra que Deus não é Deus dos brasileiros somente, que Deus não é Deus dos americanos somente, que Deus não é Deus somente dos canadenses ou dos europeus. Deus é Deus de toda a terra. Oh, e isso traz ao meu coração um alento, porque quando Jesus nasceu, pisou sobre esta terra, Ele não veio para um grupinho, para uma elite, para um grupo, de uma raça, de uma etnia, de gente bonzinho, não. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Eu não sei, irmão, você, mas eu estou me sentindo amado diante desta palavra aqui, porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que você ser amado sem merecer. Então esse livro, de cara, eu acho que se eu já parasse aqui, você já poderia sair glorificando o nome de Jesus, porque quando Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai a Nínive, eu vou mostrar para você, Jonas, que eu não sou só Deus de Israel, que eu amo toda a humanidade. Prega o arrependimento, porque se eles converterem, eu não vou destruir a cidade. Oh, aleluia. Não dá para ficar feliz só com essa introdução, irmãos? Por isso que eu vou continuar pregando o Evangelho, por isso que eu vou continuar investindo em missões. Pastor, mas tem tanta coisa aqui para Ipanema, por que eu fico preocupado com outros países? Deus chamou Jonas para ir em outros países, está me chamando para ir em outros países. Se chamou você para ficar só aqui, fique, mas deixa quem Deus chamou para ir mais longe também, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem global, e eu vou provar para você que a mensagem do Evangelho é uma mensagem global para todo o universo, porque quando Deus chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E tem um detalhe
detalhe, Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. No momento da consagração do templo, eu queria que o Eloy colocasse para mim, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, no momento em que Salomão está consagrando o templo ao Senhor. O templo era onde, irmãos? O templo era em Jerusalém, um templo lindo, um templo maravilhoso, e ele está consagrando o templo, e quando ele está consagrando o templo, diz-nos aqui o capítulo de número 6, está registrado que Salomão fez a oração mais longa da Bíblia. Vou repetir, Salomão fez a oração mais longa da Bíblia, uma oração que tem 32 versos para registrar a oração de Jonas, ou melhor, de Salomão. 32 versos. Agora o Eloy vai colocar para mim daqui a pouquinho o versículo de número 32. Ainda não, só para me criar uma expectativa do que eu estou falando aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele está orando e Salomão faz uma oração de 32 versículos. Eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa aqui. E ele diz assim: Senhor, quando o teu povo for para a guerra, e lá na guerra, Senhor, eles orarem voltados aqui para Jerusalém, socorre eles lá na guerra. Senhor, quando o teu povo estiver passando um aperto, quando estiver sem chuva, quando estiver com uma doença, uma tribulação, e o povo vier aqui orar, atende o teu povo. Senhor, quando o teu povo for levado para o cativeiro, em algum lugar em outro país, e eles orarem voltados também para Jerusalém, atende-os. É por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, por causa da oração de Salomão. Amém, irmãos? 2 vezes, né, que ele orava por dia. Por isso, 3 vezes, obrigado, Luiz. Então é por isso que ele orava com a janelinha virada para o lado de Jerusalém, aberta para o lado de Jerusalém. Por quê? Por causa da oração de Salomão. E agora ele vai e orando por uma coisa: Senhor, quando acontecer isso, o teu povo vier aqui clamar. E quando ele chega lá no capítulo 6, versículo de número 32, olha o que está escrito: assim também, Senhor, ao estrangeiro que não for teu povo Israel, quando vier das terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, e quando eles vierem aqui nesta casa, Senhor, ouve então ele dos céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é que é chamada esta casa que eu edifiquei. Meu Deus do céu, olha o que esse homem está dizendo. Se os países vizinhos aqui da Arábia, de todos os países do Egito, vier aqui em Jerusalém também orar, atende eles também, isto é, visão missionária transcultural, além fronteiras. Se eles vierem aqui, atende-os também, sabe para quê? Para que eles também saibam que o Senhor é o nosso Deus, para que eles saibam que nós construímos esta casa aqui, mas essa casa foi o Senhor que colocou a mão para ela ser construída. Aleluia, 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 aleluia. Eu aconselho você, meu querido, nunca levantar contra nada da obra de Deus. Vou abrir um parêntese. Não levanta contra o obreiro, não levanta contra ciclo de oração, não levanta contra nada na obra de Deus. Mas se você um dia tiver de levantar contra alguma coisa, eu vou te dar um conselho: não levante contra a obra missionária, porque a obra missionária é a corda do coração de Deus. Porque obra missionária e pregação do Evangelho tem a ver com a propagação do nome daquele que é sobre todo nome, o Deus poderoso de Israel. Tem alguém entendendo isso aí? Então, aí eu vou para o livro dos Salmos, eu vou lá no livro do Salmo 67, Salmo 92, tudo falando nações, línguas, etc. E tudo falando, aí eu vou para o Novo Testamento, eu encontro tanta coisa falando sobre missão global. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Atos capítulo de número 2, Pedro pregando no dia de Pentecostes, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
Missões, irmãos. Aí eu encontro Tito dizendo: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí o Aloí coloca para mim Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 8, que eu larguei o Jonas para lá e já estou falando de missões, mas está tudo dentro do assunto, porque o livro fala da graça e da misericórdia de Deus para com outros povos. Oh, glória a Deus. Aí, coloca o versículo 9 de Apocalipse para mim. Glória a Deus, isso. Deixa eu te contar uma história antes da gente ler. Olha só aqui para o pastor. O João teve uma visão e ele estava chorando porque tinha um livro que ninguém conseguia abrir esse livro. Era um livro selado. Aí daí a pouco apareceu uma voz dizendo: ô João, não chora não. E apareceu cantando um novo cântico dizendo: tem um aí que é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Era Managachúria. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque tem um aí que é digno de abrir os seus selos, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus. Deixa eu repetir: comprou para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. A obra missionária, ela tem visão global, gente de toda língua, de toda tribo, de toda raça e de toda nação. Eu fico imaginando, irmãos, a chegada no céu. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhe levou, os conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Olha lá, o que está lá? Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, juntos dos que forem salvos do Brasil, lá no céu unidos glória derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Ramacandarábias. Sabe o que eu espero, Robiano? Um dia, lá na glória, encontrar com Jesus e Jesus me chamar e dizer: meu filho, vem cá, você conhece esse aqui? Não conheço não. Isso aqui é lá de Guiné-Bissau, quando você ajudou a manter um missionário lá. Ele foi ganho com a sua oferta. Robiano, você conhece esse aqui? Não conheço não, Jesus. Ele é lá de Cuba, que ajudou você a ganhar, você ajudou ele a ganhar com a sua oferta. Aleluia. Tem alguém aqui, irmãos, entendendo isso? Aleluia. Então Deus agora chama Jonas, porque Jonas tem uma missão. Agora, irmãos, eu vou saltar, porque depois eu volto aqui. Eu acho interessante as ordens que foram dadas no livro de Jonas. Deus deu ordem para Jonas, Deus deu ordem para o mar, Deus deu ordem para o vento, Deus deu ordem para o peixe, Deus deu ordem para uma boboreira, Deus deu ordem para uma lagarta. Essas foram as ordens do livro de as ordens do livro de Jonas. Está tudo aqui. As ordens que Deus deu. Deus deu ordem para Jonas, Deus deu ordem para o mar, Deus deu ordem para o vento, Deus deu ordem para uma lagarta, Deus deu ordem para uma boboreira. E Deus deu ordem para o peixe. Amém? O Senhor deu ordem para o vento obedeceu. Deu ordem para o mar obedeceu. Deu ordem para a baleia, o grande peixe obedeceu. Deu ordem para a boboreira obedeceu. Deu ordem para a lagarta obedeceu. Deu ordem para Jonas desobedeceu. Aleluia. Será que vai ser só o profeta que vai desobedecer? Eu vou falar. Será que é só você que vai desobedecer à voz de Deus? Enquanto está todo mundo querendo obedecer? Deus te chama esta noite e diz: vai, porque a ordem é. Aleluia. Agora deixa eu lhe dizer algo interessante. Irmãos, Deus tinha um problema para resolver, sim ou não? Sim. Qual era o problema que Deus tinha para resolver? A cidade de Nínive. Sim ou não?
O que Deus queria fazer? Salvar a cidade de Nínive por causa do seu pecado. Então Deus tinha um problema para resolver. E quando Deus tem um problema para resolver, Ele chama quem? Ele chama o profeta Jonas para ajudar ele a resolver o seu problema. Está aqui meu servo Jonas. Tu és a minha voz, Jonas. Vai lá e resolve esse problema para mim. O Jonas desobedeceu. Deus agora não tem um problema, Deus tem dois. Porque ao invés de Deus ter só Nínive, Deus agora tem também o profeta. Por que é, irmãos, que Deus nos chamou para ser solução e não problema? Por que é que você fica criando problema se Deus te chamou para ser solução? Por que é que você fica arrumando confusão para dar trabalho pastor, dar trabalho à igreja, se Deus te chamou para ser solução? Tem tanta gente para ser ganha para Jesus, e pastor tem que estar em gabinete pastoral, resolvendo pequenos probleminhas, porque não sei o quê, toma posição diante de Deus, não cria problema para Deus, seja solução. Amém, meus irmãos? Está meio forte, mas é de Deus, não é verdade? É remédio para nós esta noite, para o nosso coração. Pastora, por mim, por causa da minha luta que você abraçou, por que você não está orando para uma alma ser perdida, você está perdida para voltar para Jesus, aí você está tendo que orar para resolver o seu problema, que você procurou. Está meio forte esse negócio, irmão? Ou pode continuar? Vocês já estão acostumados comigo também? Deus tem um problema, chama Jonas para resolver. Aí Jonas cria outro problema para Deus. Por quê? Deus poderia ter mandado um raio, irmão, e chamado um outro. Mas Deus na Bíblia sempre não mata os profetas. Deus vai atrás para recuperar. Vou repetir. Deus não mata profeta, Deus recupera os seus profetas. Dá um glória enquanto eu tomo um golinho d'água. Agora, nós estamos falando há quase meia hora. Vamos falar algumas coisinhas. Vamos avaliar esse profeta Jonas. Número 1, as descidas de Jonas. Porque quando o homem sai da direção de Deus, ele começa a descer. Sabia disso? Diz a Bíblia que Jonas desceu para Jope. Sabe onde é Jope? Atual Tel Aviv, capital de Jerusalém, de Israel, melhor dizendo. Tel Aviv é a capital. É o Jope para onde o Jonas foi. Primeira coisa que aconteceu, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para dentro do mar e desceu para a barriga do peixe. Quando o homem sai da direção de Deus, só desce, desvia, afasta da presença de Deus, abandona a igreja, abandona o Senhor e começa a descer. E começa a descer, e desceu para Jope, e desceu para o navio, e desceu para o porão, e desceu para dentro do mar, e desceu para dentro da barriga do grande peixe. E Deus continua no comando de toda a situação, dizendo, eu vou deixar ele descer, mas eu estou de olho nele. Eu vou marcar uma terça-feira para usar meu pequeno servo na rua Santos Dumont 197, para dar um recado a ele, que eu estou de olho nele, para que eu vou tirar ele para fora, eu vou tirá-lo. Carabagaço. E eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Eu não ia pregar sobre Jonas hoje não, eu ia falar sobre os privilégios de ser igreja, os privilégios de ser igreja. E aí então, ele só desce. Número 2. Aí, eu já preguei isso muitas vezes. Quando tudo está dando certo, pastor Alexandre, apesar de quê? De estar tudo errado. Você notou que tem hora que está dando tudo certo, apesar de estar tudo errado? O camarada sai da presença de Deus, continua dando certo, continua tudo funcionando bem, está tudo normal. Vamos avaliar o Jonas, como é que começou a dar certo? Olha para cá, porque Deus está falando, só não ouve quem não quer, não é verdade? Aleluia. Veja bem, o Jonas está fugindo de Deus, começou tudo a dar certo, chegou em Jope e tinha um navio. Segunda coisa que deu certo, tinha vaga no navio. Terceira coisa que deu certo, ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Quarta coisa que deu certo, não teve problema para embarcar. Era uma viagem internacional, sudeste da Espanha, 4.000 quilômetros de viagem, uma viagem internacional, não teve problema para embarcar. Olha, deu certo o navio, deu certo a vaga, deu certo o dinheiro, deu certo o embarque,
Quinta coisa que deu certo, tinha uma caminha para ele deitar. Amém, irmãos? Sexta coisa que deu certo, não perdeu o sono. Continuou dormindo do mesmo jeitinho. Para que negócio de igreja, rapaz? Para que negócio de ceia? Para que consertar a vida? Está tudo dando certo para mim, está tudo, como diz no inglês lá, né, Bill? It's okay, tudo very good. Está tudo muito bom mesmo. E de vez em quando eu apareço na igreja e levanto a minha mão e canto um hininho, está tudo bem. Está tudo bem não, só está tudo bem até esbarrar aqui, ó, na soberania de Deus. Quando esbarra na soberania de Deus, diz assim: deu certo até agora, da agora para frente é comigo, não vai dar certo. O cara está em pecado, tomando ceia, vivendo de qualquer maneira, e está tudo dando certo. Na hora que esbarra da soberania de Deus, Deus chama o vento e diz: vento, vem cá. Porque ele tem autoridade para chamar o vento. Porque no livro de Jó, capítulo 38, diz: quem fez o caminho para o vento e para o relâmpago é ele. Vento, sim senhor, dá uma soprada aqui para mim. Onde? Aqui no Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo aqui. Ao vento. Mar, sim senhor, ele tem o controle do mar. Porque no livro dos Salmos diz que ele colocou o limite do mar para não invadir a terra. Você viu que o mar vem aqui, a onda vem aqui assim, ó. Quando ela chega assim, ela volta. É porque Deus falou: fica só aí. Acho que aí dá para arrepiar, não dá não? Fica só até aí, não invade a terra não. Fica só até aí. Ele colocou limites. Deus está aqui, não está? Aleluia. Vento, obedeceu. Mar, dá uma sacudidinha aí. E o mar começou. Aquilo que dava dando certo agora não está dando mais certo. Porque Deus não perdeu o controle da situação. Irmãos, Deus está falando nos meus lábios aqui esta noite. Não brinque com o que é sério. O que está dando certo hoje pode não dar para sempre. Aleluia. Vou repetir: o que está dando certo hoje pode não dar para sempre. É possível que tenha coisa que Deus vai ter que dar uma mexida, uma sacudida para ajustar as coisas no lugar, para que não perca a alma. Esse profeta agora tem um monte de coisa dando certo, até esbarrar na soberania de Deus. Aí agora Deus dá um outro comando, chama a baleia. No Antigo Testamento não fala baleia, fala do hebraico gadol, que é grande peixe. No Novo Testamento nós temos a afirmação de baleia, mas se fosse a baleia que tivesse engolido Jonas, para mim, eu acredito, ou é. Se fosse o Jonas que tivesse engolido a baleia também, para mim, se a Bíblia falasse, eu também acredito, porque é a palavra de Deus, não é? A historinha que eu sempre gosto de contar aqui, do menino que veio na escola dominical, a professora falou, e etc. Chegou de segunda-feira na escola, falou com o professor era ateu, e à toa, ateu, né? Melhor ateu. Que negócio de baleia, rapaz, de peixe engolir homem, você está doido? Onde você leu isso? Não, a professora falou que está na Bíblia lá, e eu acredito que está na Bíblia. Que engoliu da onde, rapaz? Isso é história, isso é do folclore aí, isso é história, não sei o quê. O menininho falou: não, eu acredito, a professora falou que está na Bíblia. E tem uma coisa, professor, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jonas se é verdade. É? Aí o professor falou: e se o Jonas não estiver lá no céu? Aí o menino falou: então aí a sua pergunta. Você entendeu? Porque mexer com crente, irmão, costuma ser ruinzinho, entendeu? Sempre tem uma saída. Se o Jonas não estiver no céu, só pergunta a ele onde se eu estiver junto com ele. Para não falar no inferno, né? Então é o seguinte, veja bem, né? Veja bem. Então esse Jonas agora está nessa situação. Mas aí eu vou deixar, por enquanto, o Senhor chama o grande peixe e diz: oh, vem cá, o peixe doidinho, irmão, para comer um outro peixinho lá, sei lá o que é, uma sardinha, um atum, e tem que ir lá agora ficar empanturrado com o desobediente, porque a pessoa desobediente, ele causa problema para ele e para outros. É problemático, irmãos. É problemático isso. Por isso que a nossa vida precisa estar na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos bênção onde nós pisamos. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém?
Tá ruim, mas tá bom, né? Não tá ruim não, tá bom, é palavra de Deus, estou só brincando. Agora vamos avaliar esse Jonas em numa outra ótica. Vamos avaliar ele pelo menos em 4 áreas da vida dele. Número 1, vamos avaliar Jonas em conhecimentos gerais. Quando você dá para ele de 0 a 10? Vamos avaliar. Nós precisamos ver o que é que esse Jonas conhecia, de conhecimentos gerais. Eu vou dizer para você que eu daria 10 para ele. Por quê, pastor? Sabia onde era Nínive, conhecia a Síria, sabia da crueldade. Olha só para cá, não perca nada, não deixa sua mente viajar, a não ser na palavra comigo. Sabia que a Espanha estava a 4.000 quilômetros, conhecia de geografia, conhecia de história. O camarada tinha um conhecimento geral, meus irmãos, que eu daria para ele 10. Conhecia muito de história, conhecimentos gerais. Número 2, vamos avaliá-lo. Teologia sobre Deus. Quanto você dá para Jonas? Eu dou 10. Porque quando perguntaram, quem é você, de onde você vem, qual é a sua terra? Coloca para mim, Oloir, capítulo 2, versículo de número 8, capítulo 2, versículo de número 9, por gentileza. Perguntaram a Jonas e o capítulo 9 disse assim, não é capítulo 2, é o capítulo 1, desculpa, capítulo 1, versículo de número 9, quando a tempestade veio e ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor. Preste atenção que aí Senhor aí é Adonai. Temo ao Senhor, o Deus do céu, chama Deus de Elohim, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Irmãos, camarada conhece muito de Bíblia. Camarada conhece muito de teologia. Sabe que o Senhor é Senhor, sabe que Ele é Deus Elohim, Deus do céu, sabe que Ele fez o mar, sabe que Ele fez a terra. Coloca aí o versículo de número 10 para a gente ver. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram, por que você fez isso com a gente? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque na hora do aperto ele começou a contar para eles o que estava acontecendo. O negócio que está acontecendo aqui, porque eu sou o servo hebreu, servo do Senhor, o Deus que criou o céu, o Deus que fez o mar, o Deus que fez a terra, e eu estou fugindo dele. Então, em teologia, eu dou para esse homem 10 também, e eu posso ir lá no capítulo 2 também, e provar para você que ele sabia que Deus ouvia a oração. Capítulo 2, versículo 1, o que está escrito aí? Olha, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele, de teologia, ele tinha também 10. Mas vamos aí, capítulo de número 2, ainda no versículo de número 4, diz assim, olha o que ele fala com Deus. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia eu ainda tornarei ver o seu templo. Isto é, Senhor, eu estou numa situação muito difícil. Olha aqui para mim, lembra da oração que Salomão havia feito lá? Lembra da oração que tinha sido feita? Quando estiver no aperto e orar voltado para o lado de Jerusalém? Só que o Jonas está na barriga de um grande peixe, não tinha como olhar para o lado do templo de Jerusalém. Então o que ele falou? Eu estou lançado de diante dos seus olhos. Mais ou menos assim, porém se tu me tirares daqui, eu ainda vou virar para o teu santo templo. Eu acho que isso é um negócio meio profundo. Se o Senhor me tirar dessa barca furada aqui, eu ainda vou virar para o teu santo templo. E sabe o que diz no versículo de número 7? Coloca o versículo de número 7 para você ver. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Olha para cá. Citou templo 2 vezes, uma no versículo 4 e outra no versículo 7. A do versículo 4, ele citou o templo de Jerusalém. E no versículo 7, ele citou o templo da habitação de Deus no céu. Eu falei com você que você ia aprender alguma coisa aqui esta noite. Então ele sabia que Deus morava em Jerusalém, mas que o trono verdadeiro de Deus era no céu. Aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 10, o que está escrito? Está escrito no capítulo 2, 10. Falou, pois, ao Senhor, ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra.
Aí eu gosto de pregar aquela mensagenzinha, né, que vocês já ouviram eu pregar, que quando a gente está orando e parece que Deus não está fazendo nada. Vamos aproveitar? Coloca o capítulo 2, versículo 1, que a gente está orando e parece que Deus não está fazendo nada. Quem está orando aí, irmãos, é Jonas. Onde que Jonas está? No ventre do peixe, sim ou não? Qual é a oração de Jonas? Me tira daqui, Senhor. Você imagina lá na barriga do templo, como é que chama aquele negócio que a gente segura assim no banheiro e na escada? Aquele negocinho? Corrimão. Ele segurando os corrimões, sei lá, segurando no corrimão lá na barriga do peixe, que tinha um corrimão lá e estava tudo clarinho, igual essa noite, sim ou não? Estava não, minha filha, uma melecada doida, existe essa palavra meleca? Existe, né? Resto de comida de peixe. Se peixe do lado de fora já fede, imagina a barriga de um peixe, os gases da barriga do peixe, uma escuridão tremenda e o peixe nadando e o Jonas vai lá, e o Jonas vai cá. Por isso é que ele falou, eu estou no inferno, eu estou aqui, ó, no lugar mais baixo da terra, e eu estou toda com a cabeça cheia de algas marinhas, de meleca para tudo enquanto é lado. Aí ele falou, Senhor, eu quero o Senhor, me atende. E ele ora, e sabe o que Deus falou com ele? N-A-D-A, nada. O que ele queria? Eis meu servo Jonas, que uma luz apareça aqui dentro da barriga desse peixe, para me te dizer que eu vou te tirar daqui. É isso que Deus falou? Deus não falou nada, o peixe continua nadando, e nadando, e nadando, e ele lá dentro orando. Mas no capítulo 2, versículo de número 10, está escrito, falou, pois, o Senhor ao peixe. Continue orando, mesmo dentro da luta, pode ser que Deus não vai falar com você, mas Deus vai mover o ambiente que você está nele. Deus não falou com Jonas, mas moveu o ambiente que ele estava. Opa, essa é forte, hein? Deus não falou com Jonas, mas moveu o ambiente que Jonas estava. Talvez Deus não te deu resposta, mas Ele está movendo o ambiente que você está inserido nele. Deus vai mover o ambiente. Quem ora é Jonas e Deus fala não é com Jonas, Deus fala é com o peixe. Você está orando aqui querendo que Jesus salva seu filho, sua filha e resolve o problema e Deus não fala nada com você? Daqui a pouco Deus brada numa madrugada e fala com seu filho. E fala com seu marido e fala com a sua mulher e resolve o problema. Vamos parar. Mais um bocadinho, 8h35, 8h37. Vamos mais uns 5 minutos. No quesito teologia, dá quanto para Jonas? 10. Conhecia tudo. Lá no capítulo de número 4, ele falou, Senhor, eu não queria pregar para esse povo, porque eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, ainda no capítulo 3, e o Senhor se arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, isto é, o camarada conhecia Deus, teologia. 3. Primeiro, vamos avaliar em conhecimentos gerais. 2, teologia. 3, ética. Quanto que você dá para Jonas no quesito ética? De 0 a 10. Eu dou 10 para Jonas na ética. Quando o negócio está revirando tudo e o mar está tudo coisa, e está jogando tudo dentro da água, o que ele falou? O problema é meu, pode me julgar. É gente que assume. Quem é ético assume. O pecado é meu, a culpa é minha, eu que estou errado, a culpa não é de Batseba, a culpa não é de Natã, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, é o que Davi falou. O Jonas falou, o problema não é do marinheiro, o problema não é da carga, o problema não é no navio, o problema não é do mar, o problema sou eu. Então ética eu dou 10. Mas agora vamos avaliá-lo no último quesito, que é o quesito amor. De 0 a 10, você dá quanto? Aí já dificulta um pouquinho, né, irmão? Porque era profeta, mas não via a possibilidade do Senhor salvar quem ele achava que não merecia salvação. Eu não estou com macismo, que eu estou falando um negócio bem forte aqui. Não adianta você conhecer Deus, não adianta você conhecer Bíblia, não adianta você falar bonito, não adianta você ter cartãozinho de membro, não adianta você usar a roupinha direitinho, não adianta você tomar sua ceinha se você não amar pessoas. Se gente não tem valor para você, não adianta conhecer muito e ser ético. A nota será 0. Vou para o próximo. Agora, quarta-feira, há 1 mês e 10 dias atrás, eu estava na localidade de Santa Filomena, em uma manhã de oração. Dia 17, não sei se foi dia 17, dia 11, sei lá, do mês de abril, parece que foi dia 11.
E nós passamos a oportunidade para o pastor Chiquinho trazer uma palavra. E eu amo ver o Chiquinho pregar, e eu copio os esboços dele. Eu amo ver ele pregar. E ele pregou um negócio sobre Jonas que eu nunca tinha visto. Aí eu resolvi copiar e pregar. Porque eu já preguei muito sobre Jonas, eu vou largar os outros negócios de Jonas que eu preguei até agora e vou falar o que o Chiquinho falou. O pastor Chiquinho disse o seguinte: a soberania de Deus em relação a Jonas. Eu pus esse tópico aqui, Robson. Por quê? Jonas está fazendo tudo para impedir um projeto de várias pessoas. Porque o projeto que Jonas está impedindo agora, irmão, olha para cá, um homem fora da direção de Deus, ele não atrapalhou só ele, não. Ele estava atrapalhando os marinheiros, atrapalhando o navio, atrapalhando o grande peixe, atrapalhando a cidade, interrompendo a mensagem, interrompendo tudo. Mas glória a Deus, que ele continua sentado no trono. O Jonas está fazendo tudo errado. Mas o pastor Chiquinho falou uma coisa que eu achei interessante. O Jonas está fazendo tudo errado, mas os marinheiros seguiram viagem. Porque o Jonas caiu e o barco continuou. Segundo, o navio também seguiu viagem. Terceiro, o peixe também seguiu o seu caminho. Quarto, o projeto de Deus também continuou. Aleluia! A mensagem de Deus prevaleceu. Só quem teve que voltar atrás foi o profeta para recomeçar tudo. Porque se ele não voltasse, certamente Deus levantaria alguém e a obra iria continuar. Sabe qual é a moral de tudo isso aqui? Posso dizer essa palavra assim, a moral, a conclusão de tudo isso aqui? Não atrapalhe o que Deus está fazendo, porque o barco vai continuar, o navio vai continuar, os marinheiros vão continuar, a pregação vai continuar, a igreja vai continuar, a mensagem vai continuar, o evangelho vai continuar sendo pregado. A pandemia está aí, Jesus vai continuar salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e dizendo: prepara que eu estou voltando para buscar a igreja. Se tem Jonas envolvido na coisa, dá um jeito de voltar, porque você não voltar, eu levanto um outro melhor do que você, coloco no seu lugar e a obra caminha. Você já pensou se a igreja dependesse só de você, do seu dízimo, da sua contribuição? Você já pensou se a obra missionária dependesse só da sua oferta e de mais ninguém? Você já pensou se a pregação do evangelho dependesse só da sua disponibilidade? Onde nós teríamos chegado até agora? E Deus está provando: meu filho, tem um que não quer, eu levanto um que quer. Tem um que não tem coragem, eu levanto outro que tem coragem. Oh glória, aleluia. Deus está aqui, tudo vai continuar, porque Deus está no comando da história. Então fica de pé comigo em nome de Jesus. Deus está no comando da história. O barco perdeu algumas coisas, mas continuou a viagem. Os marinheiros passaram por um aperto, mas a viagem continuou. O Jonas teve que voltar e teve que mudar de propósito. E o Senhor disse para ele: volta. Agora, o que eu gostaria que o Aloírio colocasse para mim de novo é o capítulo 2, versículo 1, ou melhor, capítulo 3, versículos 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 diz: veio a minha palavra do Senhor, veio a Jonas a palavra dizendo, filho de Amitai, dizendo: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora olha o capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu havia dado para você no capítulo 1. Porque pode mudar tudo, mas a mensagem... Tem alguém entendendo que pegou essa profundidade aqui? Você está com ela aí? Está com a sua Bíblia aí? Um gesto de fé. Tem gente dizendo, olha para mim aqui com a sua Bíblia levantada, que o mundo nunca mais será o mesmo depois da pandemia. Mas esta aqui, ó, vai continuar do mesmo jeito pós-pandemia.
Aleluia. Firme, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu, o quê? Firme nas promessas de Jesus. Levanta ela bem alto. Promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. De pé como você está, eu quero orar com você. Ramagado, lixou, rapaz. Repita comigo assim, a mensagem está fraca, mesmo com a máscara. Diga comigo, a mensagem vai ter que ser a mesma. O Jonas fugiu, não fugiu? Perdeu muita coisa no barco, não perdeu? O barco seguiu, os marinheiros seguiram, o grande peixe seguiu, o mar continuou. Jonas teve que voltar, mas a mensagem foi a mesma. Sabe qual é a mensagem nossa que não vai mudar? Que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu quero te louvar, porque podemos aprender um pouquinho com Jonas esta noite. Se porventura tiver alguém em caminho diferente, faça com que esta pessoa volte atrás, porque senão vai andar de peixe. Porque o Senhor não é obrigado a abençoar quem está fora da direção do Senhor. O Senhor não é obrigado a acompanhar a cabeça de quem não está disposto a obedecer. Tem misericórdia do rebanho do Senhor, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia das nossas vidas. Continue conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. Assente-se. Jonas voltou, pregou, olha para cá, a cidade se converteu, arrependeu, e o Senhor não destruiu a cidade. É bem verdade que aproximadamente 110 anos depois foi destruída, mas naquela mensagem de Jonas teve o resultado, e o mistério foi resolvido, ou melhor, foi revelado a eles, se converteram. Que você saia daqui com esta palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos. O diácono Marcos vai louvar ao Senhor com um louvor. Qual que é o hino mesmo, Marquinhos? Quer vitória? É isso? Muito bem. Tem uma câmera pegando ele aqui, Mateus? Tem o Marcos. Tem, Marcos. Essa aqui está funcionando, Marquinhos? Essa aqui? Essa. Aqui, Mateus, olha. Vai jogar essa câmera aqui e vai pegar. O Marcos ali pode cantar. Vamos lá, Marcos. Enquanto isso, a igreja vai servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor.